Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a nossa aula sobre a crença em Allah, agora vamos falar sobre os frutos da crença nos nomes e atributos de Allah. Já vimos alguns dos seus nomes e atributos, que são muitos, citados no Alcorão, citados pelo profeta Muhammad, e aqueles que a gente não tem o conhecimento. Então, dentre os frutos da crença nos nomes e atributos de Allah, é conhecer a Allah, conhecer Deus, crer em seus nomes e atributos, aumenta nosso conhecimento sobre Allah e, consequentemente, nossa fé nele, fortalecendo nosso monoteísmo. Quem chega a conhecer os nomes e atributos divinos, então seu coração se inunda de respeito, amor, submissão a Allah, louvado seja. Então, uma das recomendações é o muçulmano conhecer Allah, conhecer os seus nomes, os seus atributos, e com isso se fortalece a sua fé. Se fortalece a sua fé, o seu também respeito e amor, também submissão a Deus, a Allah subhanahu wa ta'ala. E um dos frutos também é louvar Allah por meio de seus belos nomes. É uma das melhores formas de recordar a Allah. Então, por exemplo, quando o muçulmano vai fazer as súplicas, ele pode falar vários atributos de Allah. No momento que vai fazendo as súplicas, vai citando alguns dos nomes de Allah ou alguns atributos de Allah. Então, é uma também das recomendações e também é uma forma de recordar a Allah. Além da súplica que você vai fazendo, então, ao mencionar diferentes nomes, diferentes atributos, no momento que fazer a súplica, também está se recordando ali a Allah, que é recompensado por isso. Em um dos versículos do Alcorão, Allah disse: ó crentes, recordai a Allah constantemente. Então, constantemente, um dos mandamentos é recordar de Allah. Recordar de Allah. Está ali trabalhando sozinho, algo que não precisa falar, por exemplo, o trabalho que não exige você ficar conversando, por exemplo. Então, pode fazer o seu trabalho enquanto menciona os nomes de Allah, enquanto menciona os atributos de Allah. Por exemplo, o tasbih mesmo é válido. Falar Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, essas palavras. Glorificado seja Allah, louvado seja Allah, Deus é maior. Repetir isso várias vezes está sendo ali recompensado, e você está fazendo o seu trabalho. Ou está fazendo alguma caminhada, vai lembrando também o nome de Allah. Está dirigindo, também pode ficar ali lembrando o nome de Allah, e que será recompensado. Pode-se pedir e suplicar a Allah por meio de seus nomes e atributos. Allah, o Altíssimo, disse: a Allah pertence aos nomes mais sublimes, invocai-o, pois, através deles. Então, aqui é uma das evidências de que podemos invocar, podemos suplicar, podemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala através desses seus belos nomes, esses seus atributos, como acabei de explicar, enquanto faz as súplicas, enquanto faz o pedido, e ali vai alternando vários nomes ou atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Um exemplo disso é dizer o sustentador: conceda-me o sustento. Aqui deu apenas um exemplo. Ao fazer pedidos, você está querer pedir o sustento, então fala: ó sustentador, conceda-me o sustento. Aí vai mencionando um outro nome e vai fazendo o pedido que está precisando. O grau mais alto da fé. A fé possui graus. Diminui quanto à negligência e desobediência, e aumenta quando aumenta a obediência. Então, aqui fala-se dos níveis da fé. Ela pode diminuir. A fé ela pode diminuir quando você está desobedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando está negligenciando uma ação que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, ou o profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja sobre ele, ordenou. Então, ao desobedecer, ao negligenciar, a sua fé diminui. O seu nível de fé diminui. E esta vai aumentar quando você obedece aquilo que Allah ordenou.
aquilo que o profeta Muhammad ensinou. Então é assim que funciona o que a fé pode diminuir e aumentar. Diminui com más ações ou com a desobediência e aumenta com a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. O grau mais alto da fé é chamado na legislação islâmica, ou seja, no Islã, é chamado de ihsan. Então, ihsan é o grau mais alto da fé. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, definiu o ihsan como adorar Allah como se o visses, porque se tu não o vês, saibas que ele te vê. Assim definiu o profeta Muhammad o que é isso de ihsan. É adorar Allah como se você estivesse diante dele, como se você estivesse falando com Allah subhanahu wa ta'ala. E se você tem a noção de que não está vendo ali Allah subhanahu wa ta'ala, não está diante dele, você tem que saber que ele te vê. Então, adorar Allah como se o visses, como se você estivesse diante dele, está te vendo. E se você não vê, ter a noção de que ele te vê. Assim definiu o profeta Muhammad isso de ihsan, que é considerado o grau mais alto da fé. Então, recordes, quando levantares, quando descansares, quando estiveres sério ou divertindo, recordes que Allah te observa. Assim que não desobedeças, pois Ele está te vendo. Não deixes que o medo e o desespero tomem conta de ti, porque Allah está contigo. Qualquer ação que a gente faz, boas ações, más ações, o muçulmano precisa, ou você precisa saber que Allah subhanahu wa ta'ala te observa. Se você está orando, se você está jejuando, está cumprindo com as orações, Allah te observa. Se você fora disso, mesmo que esteja sozinho, está escondido, mas se praticar alguma ação que é errada, tem que ter noção de que Allah subhanahu wa ta'ala está vendo. Então, para o muçulmano, é desse pensamento, quando tem esse pensamento, ele abandona de praticar aquilo que é má ação. Aqui ele deixa de desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Deixa de desobedecer porque sabe que Allah subhanahu wa ta'ala está presente, está o vendo naquelas ações. Então, como podes se sentir só e desamparado quando o invocas por meio das súplicas e oração? Você não pode sentir só, sendo que você está ali invocando, suplicando, orando. Você tem que saber que está ali presente. Allah subhanahu wa ta'ala lhe observa. Como te permite cometer desobediências tendo plena fé que Ele conhece teus assuntos privados e públicos. Então, se você está cometendo atos que são errados, não permitidos, como você permite isso? Se você sabe que Ele está ali, também sabe das suas intenções, sabe das suas ações, dos seus assuntos. Então, é aqui que o muçulmano também volta atrás para não desobedecer a Allah. Ao saber que é presente, melhora a sua ação, as boas ações, as adorações. Ao saber que Ele está presente, Ele me enxerga, me observa, aí larga, ou seja, deixa de lado isso de desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. É assim que o muçulmano deve agir. Dos frutos da crença em Allah, o Altíssimo, Allah protege os crentes de tudo que é indesejável e os salva das dificuldades e conspirações inimigas, tal como disse no versículo, por certo que Allah defende os crentes. Então, Allah subhanahu wa ta'ala protege os crentes de tudo que é indesejável. Claro, quando você obedece devidamente a Allah subhanahu wa ta'ala, quando você se abster também daquilo que Ele proibiu, você tem a proteção ou estará sempre na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. A fé é causa de uma boa vida. Ter fé é uma causa de uma boa vida, felicidade e alegria. Disse Allah, a quem trabalhe de forma reta, seja homem ou mulher, consideraremos uma boa vida. Então, tendo fé, praticando as boas obras, você crê em Allah, pratica boas obras, então você tem como uma recompensa diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Você tem uma boa vida, tem felicidade, tem tranquilidade pela fé que você tem e também pela obediência que você cumpre diante de Allah subhanahu wa ta'ala. A fé purifica as almas do desvio. Ter fé purifica as almas do desvio. Ou seja, sempre estar ali na retidão. A fé é que leva o ser humano ou o muçulmano a se manter ali firme na retidão. Assim, quem crê em Allah o Altíssimo
entrega seus assuntos somente a Allah, teme a Allah, tem fé em Allah, então todos os seus assuntos dirige a Allah. Então só confia a Allah subhanahu wa ta'ala e não qualquer outro tipo de divindade. E não teme nenhuma criatura, nem seu coração se apega devocionalmente a nenhuma pessoa. Então o seu coração se apega somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Desta forma liberta-se das superstições. É assim que o muçulmano só confia a Allah, teme somente a Allah. Outras coisas fora de Allah ele não teme. Não entrega o seu coração nesse tipo de coisas. Está ali sempre firme em Allah. O maior vestígio da fé, a obtenção da complacência de Allah e a entrada no paraíso. Este é o resultado para aquele que tem a fé em Allah subhanahu wa ta'ala. E na próxima aula a gente vai falar sobre a crença nos anjos. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.